Oi, gente, tudo bem por aí? Tá começando mais um Tá Ligado na Cidade aqui na TV Câmara São José dos Campos. Tudo bem, pessoal, com vocês por aí? Hoje a gente vai falar de um tema que tá rolando aí nas conversas entre muitos jovens. A vasectomia, procedimento aí cirúrgico que impede o homem de ter filhos. A vasectomia tem sido cada vez mais procurada por homens jovens no Brasil. Mas o que explica esse aumento, minha gente? É só uma tendência ou será uma escolha consciente? Para entender esse cenário e tirar nossas dúvidas sobre o procedimento, a gente recebe o médico urologista Felipe Vasconcelos. Tem também o quadro Tá na Rua com o repórter Vitor Krigor, que foi ouvir o que a galera pensa sobre o assunto em São José dos Campos. E, claro, tem informação direto do Legislativo no quadro Atividade Legislativa. Então você fica por aqui com a gente porque o programa, tá imperdível. Planejamento familiar, paternidade, escolhas pessoais, esses temas têm ganhado cada vez mais espaço nas conversas aí entre os jovens. É verdade, no meio disso tudo, a vasectomia tem aparecido como uma possibilidade, não é, Fernanda? Sim. É um procedimento cirúrgico feito em homens que visa a contracepção permanente, impedindo a passagem de espermatozoides para o sêmen, ou seja, torna a ejaculação infértil e, por isso, impede que esse homem tenha filhos. É isso, a vasectomia é considerada um método contraceptivo eficaz e seguro, viu? Mas você sabe o que é? Como funciona e o que muda aí na vida de quem faz? São tópicos que a gente vai debater na nossa conversa de hoje e para falar sobre tudo isso, de forma clara e responsável e informativa também, é claro, né? A gente recebe o médico urologista Felipe Vasconcelos, que já está por aqui. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Que bom ter você aqui. Obrigada, doutor, por você participar aqui do nosso programa. Eu já quero trazer alguns dados, né, que foram bem pertinentes do Ministério da Saúde, que calculam um aumento de 40% aí, né, nas cirurgias de vasectomia no Brasil em 2 anos, passando de 67 mil em 2022 para 95 mil em 2024, no ano passado, né? Esse crescimento parte aí das mudanças na legislação de planejamento familiar e hoje qualquer pessoa, né, de 21 anos de idade, independente do número de filhos ou que tenha pelo menos 2, pode fazer o procedimento, né? Então, quais são os outros motivos, né, também do aumento dessa procura por esse procedimento cirúrgico? Bom, perfeito. A gente tem visto que cada vez mais o jovem ele tem buscado fazer esse planejamento familiar e muitos acabam não querendo, não desejando mesmo ter filhos, não é? Então, com essa flexibilização que houve, né, na legislação, a gente percebe o interesse maior desse homem em procurar uma solução que garanta a certeza de que ele não vai ser pai no futuro. A gente tem alguns outros fatores sociais que talvez possam explicar um pouco isso, não é? A questão do mercado de trabalho, a questão desse jovem muitas vezes ficar muito tempo até se formar, a preocupação em conseguir sustentar uma família, né? A responsabilidade que isso envolve. Então acho que isso tudo contribui para que o interesse do homem seja cada vez maior em fazer o procedimento de vasectomia. Interessante. A Fernanda estava trazendo para a gente essas informações logo de cara e talvez tenha passado até batido, mas ela comentou a respeito de algumas limitações que antes existiam e agora não mais. Isso. Queria que você comentasse a respeito disso. Tinha uma questão de idade, tinha uma questão de quantidade de filhos e até de aceitação do cônjuge, é isso? Perfeito. Antes. Exato. Então, antigamente, né, isso a gente fala de alguns poucos anos atrás, a vasectomia tinha algumas exigências, vamos dizer assim. Então, ou a pessoa tinha mais de 25 anos, ou a pessoa tinha 2 filhos. Uhum. E para fazer o procedimento, ele precisava da anuência da cônjuge, né? Ela precisava assinar um termo de consentimento. Né? Hoje, com a mudança da legislação, a gente tem que o homem ele pode fazer a vasectomia a partir dos 21 anos ou tendo 2 filhos, e ele não precisa mais da anuência da cônjuge. Então,
isso facilitou um pouco o acesso, né, a esse homem a fazer o procedimento. Mesmo solteiro, então na verdade não precisa nem estar casado. Exato, basta o desejo dele não querer realmente ser pai no futuro. Sim. E buscar um atendimento, né? E doutor, você na sua vivência na clínica tem recebido esse perfil? Realmente tem aparecido mais jovens, solteiros, ainda naquele momento de planejar a vida do futuro, a família e tudo mais? Ou a gente permanece naquele perfil ali dos 40, 50 anos, o homem já com a vida feita? A grande maioria ainda dos homens que procuram a vasectomia são aqueles que já são pais, já constituíram a família. Mas a gente tem notado uma busca crescente de jovens ali que muitas vezes não têm filhos, não desejam ter filhos e eles procuram justamente a vasectomia como uma solução. Às vezes esse jovem, ele pretende, né, na verdade, seguir uma carreira, ele pretende não ter filhos justamente por essa questão de preocupações mesmo com a possibilidade de ter filhos, né? Então, a gente tem visto, sim, realmente uma crescente nisso. Legal. Mas é um procedimento tranquilo, assim? Tem, né, contraindicação para fazer esse procedimento? E quem pede também a reversão aí, né? Quem muda de ideia por ser tão novo e vai olhar lá para frente, aí não, quero ter filhos, sim, né? Resolvi ter filhos. E aí, como é que faz? Talvez esse impacto que a gente esteja vendo hoje, né, da procura do jovem para fazer a vasectomia, talvez isso reflita em alguns anos mais à frente no aumento na taxa de reversão de vasectomia. Porque muitas vezes esse jovem, quando ele procura o atendimento, ele pode fazer a cirurgia, mas muitas vezes ele não projetou a sua vida ali na frente. E às vezes ele encontra uma parceira que gostaria de ter filhos, não é? E ele acaba repensando isso. Não é? Com relação ao porte cirúrgico, né, é uma cirurgia de pequeno porte, né, onde a gente faz normalmente no consultório, né, num ambiente preparado para isso, claro, com anestesia local, e o tempo de procedimento gira em média de 5 a 10 minutos aproximadamente. É um procedimento relativamente tranquilo de ser feito, não é? A preocupação maior que a gente tem durante o atendimento desse paciente é justamente informar ele para garantir que ele realmente tenha a ciência, né, do que ele vai fazer e da repercussão que isso tem no futuro. Com certeza. Interessante, informação é muito importante sempre. Sempre. Essa questão que a Fernanda acabou de abordar, que a gente vai aprofundar mais, que é a questão do arrependimento, mas isso daqui a pouquinho, porque agora a gente vai interromper aqui rapidinho esse papo para levar a conversa do estúdio para o lado de fora. A gente quer saber o que o pessoal está pensando sobre o assunto por aí na cidade. O repórter Vitor Krigor foi às ruas para perguntar: você faria uma vasectomia ainda jovem? Bora conferir. Você sabia que o número de filhos por residência tem diminuído? E olha só, não são só as mulheres que têm tomado providência quanto a isso, não. Os homens também têm buscado as mais variadas soluções. No Tá Na Rua de hoje, eu, Vitor Querigo, vou bater um papo com a galera sobre vasectomia. Será que a galera já entrou nesse ritmo, tá aceitando essa ideia? Bora lá saber. Alex, quero saber o seguinte, tem crescido a tendência entre os homens de realizar a vasectomia, dividir a responsabilidade com a mulherada. Quero saber se é o seu caso, como que é, depois da princesinha aqui vem mais um, vem mais dois, o que você tá pensando? Por enquanto, eu não tô pensando em fazer vasectomia, até porque eu quero ter mais um filho. Antes eu queria ter 4, mas eu diminui para 3 depois que eu tive ela, eu tenho até uma outra. Então, no meu caso, não me interessa fazer vasectomia no momento, mas tem pessoas que precisam fazer, né? No caso, tipo assim, sai fazendo filho pra rua aí e deixando pro mundo cuidar, mas no meu caso não. Eu me programo, já tenho a primeira, tô em busca do segundo e até minha faixa tem uns 5, mas seja o que Deus quiser, né? Quem sabe esses 5 viram um time de futebol. Vamos só chegar aqui pra cá, pro carro sair. Quero saber de você. Eu acho interessante pro pessoal que tem mais idade aí, né? Já tem relacionamento estável, né? Já tem filhos. Aí eu acho interessante, mas para jovens eu acho que não. Mas vale um preservativo ali, né? Para cuidar da saúde. Isabela, quero saber o seguinte, quantos anos você tem? 24. 24, novinha, é exatamente o público que está optando por fazer vasectomia depois de ter 1, 2 filhos. O número de fertilidade diminuiu no Brasil. Quero saber o seguinte, você está dentro desse grupo, que é uma fábrica
com poucas unidades? O que você está pensando? Conta pra gente. Olha, eu quero uma fábrica com muitas unidades, eu adoro criança. Acabei de sair de uma visita, eu tava agarrada numa criança. A gente quer ter uns 4 filhos, mas depois a gente quer sim ter algum método, né? E eu preferia que fosse ele. Então, isso é uma coisa que no futuro a gente vai conversar, mas a vasectomia seria bem importante. É uma opção, tá ali no radar. É uma opção. A senhora tem marido? É casada? Atualmente não, mas já fui casada. Tem filhos? 3 filhos. 3 filhos. Quero saber o seguinte, quando tudo isso se desenrolou, falaram, não queremos mais. Quem que tomou a decisão de fechar a fábrica? Nós 2, o casal. Aí, nessa época, já tinha vasectomia e a opção foi ele fazer vasectomia. Logo em seguida, que nasceu minha 3ª filha, 93. Eita, 93, um homem à frente do tempo. Thaís, quero saber o seguinte, já tem filhos, é casada, como que é a sua vida? Já tenho filhos, a Isadora, e tô grávida do segundo. Eita, casada, já tá vindo mais um. Depois disso, vai encerrar a fábrica, qual que é a decisão? Tá pensando? Conta pra gente. Não sei dizer ainda, é uma decisão difícil, né? Mas vamos pensar sobre isso. A gente está falando sobre vasectomia aqui no nosso programa. Você acha que é uma saída interessante para vocês que já tiveram 2 filhos, caso não queira mais? Acha que essa divisão de responsabilidade é legal, é necessária? O que você pensa? Sem dúvida. Acho que é mais que necessário, né? Acho que é um tema que a gente tem que trazer para a atualidade, porque os contraceptivos, né, todos, além de não serem 100% eficazes como nenhum método, eu acho que o homem é mais fácil, né, um procedimento mais fácil, eu acho que vale muito a pena. E é uma divisão de tarefas, né, assim, não deixa de ser. Acho que vai muito bem para a família. Eu acho isso perfeito, assim, porque também é uma cirurgia, um procedimento, ele é menos invasivo do que a retirada de trompas, né, o ligamento das trompas. Então, assim, é uma forma também de ser responsável também pela família, pelo cuidado, pela vida, exato. Quero saber o seguinte, você acha que essa divisão de responsabilidade, que agora é 50-50, tem pra você e tem pra mim, acha que é importante, acha que é necessária, acha que é legal essa discussão? É importante, acho que vai muito de casal para casal. Pra gente é importante, sim, ele ter essa parte da responsabilidade dele e eu ter as minhas. Maravilha, gostou da resposta? Eu adorei. Vamos procurar mais uma, a gente já volta. Com certeza, muito. E foi muito bom, porque para ele é mais rápido, mais tranquilo, e para a mulher é mais complicado, né, ela fazer essa cirurgia. Então, foi ok, foi ótimo. Eu acho legal essa divisão de responsabilidade, né? Antes, acho que só a mulher que usa método contraceptivo hoje em dia. É legal os homens também participarem, né, dessa responsabilidade e não deixar tudo nas costas da mulher. E aí, o que vocês acharam das respostas? Eu falo pra vocês, gente, a galera daqui de São José dos Campos é super à frente do tempo. Tá todo mundo já de acordo com as tendências mundiais. Quero saber de vocês agora aí dentro do estúdio, Thiago e Fernando, o que vocês pensam? O homem deve dividir a responsabilidade com a mulher na hora de interromper a fabricação de filhos? Conta pra gente, eu vou ficando por aqui. Na próxima semana tem mais Tá na Rua, vocês já sabem disso, eu espero vocês com muito carinho, com muito amor e já com muita saudade. Beijo. E aí, qual a sua opinião? Sim, com certeza, né? A responsabilidade ficar toda nossa, não dá, né? Com certeza. Eu acho que a gente fala muito em divisão de responsabilidade, quando na verdade não é uma divisão. Gente, é obrigação. A mulher não faz um filho sozinha, não é? Então, assim, o pai não tá ajudando por ser pai. Quando a gente fala, você tá fazendo o papel de pai, tá fazendo obrigação de pai. Então, tá fazendo a obrigação de não ser pai também, nesse caso. Agora, vamos voltar aqui para nossa conversa com o doutor que tá aqui com a gente. Doutor, a gente viu bastante essa comunicação ali das pessoas na rua dizendo, mas para o homem é mais fácil do que para a mulher, só para a gente contextualizar. O procedimento para os homens, vasectomia, para as mulheres, laqueadura. É isso. A nomenclatura é essa. Isso. E por que é de fato mais fácil, aspas, né? Mais fácil fazer o procedimento num homem do que numa mulher? Sem dúvida nenhuma, né? O procedimento na mulher é um procedimento intraabdominal, um pouco mais invasivo, né? Que precisa ser feito em ambiente hospitalar, com anestesia geral na maioria das vezes. Já quando a gente fala do fator masculino, a gente consegue fazer isso em nível ambulatorial, com anestesia local, em alguns minutos, e ele vai de alta, né? Nem precisa ficar internado por conta disso. Já sai de lá, inclusive, andando por conta própria. Já sai de lá andando. Agora, quero trazer de novo aquele ponto que a gente deixou em aberto. Questão de arrependimento. É, de fato, uma coisa que é permanente
Ou quer dizer, tem algum jeito de reverter mais pra frente caso bata essa vontade? Quando a gente vai falar sobre a vasectomia, a gente tenta frisar que é um método contraceptivo definitivo. Existe maneira de reverter? Existe a reversão de vasectomia. Mas se esse homem está pensando já na reversão, quando ele vai fazer a vasectomia, o ideal seria que ele repensasse de fato se ele quer fazer a vasectomia ou não. Porque em alguns casos a gente pode não conseguir fazer a reversão de vasectomia, principalmente quando esse tempo ultrapassa 10 ou 15 anos, né? Então é algo que é possível de reverter, mas o ideal seria que ele não pensasse sobre isso quando for fazer a vasectomia. E o pessoal... Se quiser pensar nessa questão da reversão, que opte por outros métodos contraceptivos aí, né? Exatamente. E, assim, mesmo que a pessoa faça a cirurgia, ela consegue... Não acaba o espermatozoide, né? Não acaba. Não acaba. Tem os outros procedimentos, né? Tem a fertilidade in vitro, né? Que também tem essa possibilidade, né? Um homem pode fazer isso, né? É caro, mas tem essa possibilidade. E outra coisa, o SUS oferece também esse procedimento, né? Eu estava pesquisando, né, que eles colocam uns 60 dias aí para a pessoa pensar. Queria que você comentasse um pouquinho, né, que pelo SUS é possível, né? Sim. E tem até esse tempo, né, do jovem pensar esse período aí, né, Exato. até aceitar, né, até pensar, até a cirurgia aí, né, ter um Exato. período de 60 dias. Então, assim, é uma cirurgia coberta pelo Sistema Único de Saúde, né? Basta o paciente procurar uma unidade básica de saúde, manifestar o desejo, ele vai ser encaminhado para passar com um especialista, para ter essa conversa, não é? E existe um termo de consentimento. Nesse termo de consentimento existem todos os riscos do procedimento, ele assina esse termo de consentimento e, por lei, a gente precisa aguardar um prazo entre a assinatura desse termo e a gente poder fazer o procedimento de 60 dias, porque teoricamente seria um período onde ele poderia pensar ali para ver se é realmente isso que ele quer. Muito importante. Muito legal. importante mesmo. Bom, pessoal, já a gente vai continuar com esse papo aqui no estúdio com o Dr. Felipe Vasconcelos, porque agora está na hora de um intervalo bem rapidinho. Isso mesmo. Ó, continua aqui, viu, com a gente, porque o Tá Ligado volta já com mais informações importantíssimas sobre a vasectomia. O Tá Ligado na Cidade tá de volta. E a nossa conversa hoje aqui no estúdio está sendo sobre vasectomia. A gente continua com o nosso convidado, o médico urologista Felipe Vasconcelos. Doutor, vamos falar um pouquinho agora do aspecto um pouquinho mais técnico mesmo da vasectomia. É um procedimento razoavelmente antigo, já existe há quanto tempo? Sim, há séculos existe a vasectomia como maneira de proteção desse homem com relação à contracepção. É um procedimento relativamente simples, né, de ser feito. A gente faz basicamente uma incisão, um pequeno cortezinho entre os dois testículos e a gente busca ali uma estrutura chamada ducto deferente, que é uma estrutura como se fosse um caninho por onde os espermatozoides passam. Então a gente interrompe esse fluxo. A única coisa que a gente interrompe é justamente o fluxo desse espermatozoide. O espermatozoide ele continua sendo produzido no testículo, ele fica armazenado em uma outra estrutura que fica logo acima do testículo, que é o epidídimo. Então essa estrutura ela permanece intacta. Então esse homem ele continua tendo a ejaculação, a única coisa é que na ejaculação, no sêmen, não vai haver a presença dos espermatozoides. A ejaculação vai continuar acontecendo normalmente, inclusive questão de impotência sexual pode estar atrelada ou não? Perfeito, essa é uma dúvida muito frequente do homem, ou seja, eu vou fazer a vasectomia e vou ficar impotente, né? Eu vou perder a minha libido, ou a minha testosterona vai ficar diminuída, né? E na verdade não. Por quê? Porque o testículo ele continua funcionando, ele continua produzindo tanto testosterona quanto espermatozoide, e a estrutura que afeta a ereção, ela não está relacionada ao procedimento de vasectomia. Então, se esse homem ele já tem uma impotência sexual, isso não vai ser alterado pela vasectomia. Ou se ele tem ali algum risco de ter a impotência sexual, não é a vasectomia que vai aumentar esse risco e fazer com que ele tenha impotência. Vai estar atrelado a alguma outra questão. A impotência pode acontecer, mas não é por causa da vasectomia, sim por algum outro fator. E o que acontece? Porque você disse, a produção de espermatozoide vai continuar.
E aí esse espermatozoide não vai sair a cada ejaculação. O que acontece com esse espermatozoide que fica no organismo? Perfeito. Os espermatozoides, assim como aquele homem que não tem relações sexuais, ele é renovado. O espermatozoide ele tem um tempo de vida. Geralmente 72 horas ele renova. Então esse espermatozoide ele acaba morrendo, essa célula morta é degradada, é reabsorvida ali pelo organismo e fica um ciclo, né, de produção desses espermatozoides. Perfeito. Legal, doutor. Eu queria que você comentasse um pouquinho, para esses jovens, né, principalmente, que estão pensando agora, sabendo que a partir dos 21 já conseguem fazer esse procedimento. Mas o que pensar, né? O que eles têm que levar em consideração para fazer essa cirurgia? O que as pessoas têm que pensar ali antes de fazer essa cirurgia, né? O que você vem reparando no seu consultório, né? Já que tantos jovens estão indo procurar, vão até com a mãe, né, que estava comentando, né? Sim. Vem com a minha mãe aqui fazer a cirurgia e tal. O que você pode dizer para esses jovens, né? O que eu costumo jogar para ele, né, de informação? Né? A primeira coisa você tem certeza que realmente você não quer ter filhos? Qual é o motivo que está fazendo você tomar essa decisão para não ter filhos? Né? É uma questão pessoal, nunca quis ser pai, não quero ser pai, pretendo não ser pai no futuro. É uma coisa que eu não pensei de fato. Né? Ou é algo relacionado a alguma preocupação. Então, assim, será que eu vou conseguir ser pai no futuro? Assim, em termos da prática mesmo de ser pai, da dificuldade de ser pai. Não é? Será que eu vou conseguir sustentar uma criança? Essa é uma preocupação de muitos jovens. E com relação ao relacionamento também, muitos deles acabam falando que têm medo de não conseguir encontrar uma pessoa que vai conseguir levar um relacionamento sério para o resto da vida. Então, muitas vezes são inseguranças, medos, receios, e que nem sempre se concretizam na prática, né? Não é uma vontade mesmo, mas uma questão mais de receio. Quer dizer, de repente não vai ser a vasectomia que vai resolver seu problema, e sim uma terapia bem feita. Só procurar realmente o profissional adequado para fazer esse acompanhamento. Agora, doutora, a gente está falando de fatores de escolha. Existem também fatores que impossibilitam o homem, por mais que ele esteja decidido. Qual é o caso de um homem que não poderia de jeito nenhum fazer a vasectomia, por mais que esteja decidido que é isso mesmo que eu quero? Então, assim, normalmente a gente não faz a vasectomia em casos extremamente raros e específicos. Naquele homem que não tem condições de definir sobre a própria saúde, homens com transtornos psiquiátricos que às vezes procuram atendimento, querem fazer a vasectomia, mas eles naturalmente têm uma condição psicológica, psiquiátrica que não os permite definir com clareza aquilo que eles querem para a própria saúde. Então, esses casos a gente não faz. E em casos muito extremos de pacientes que não podem ser submetidos a qualquer procedimento cirúrgico, que qualquer estresse cirúrgico para esse homem acarretaria num dano, num risco cardiovascular, por exemplo. E homens que estão fazendo tratamentos, por vezes que utilizam medicamentos que dificultam a cicatrização. Então, homens que estão fazendo tratamentos oncológicos, tratamentos para doenças reumatológicas também, que esses tratamentos podem dificultar um pouco a cicatrização. Excelente. Informação é tudo, né, Fernanda? Muito bom, muito bom. Tirou bastante dúvida do Informação, senhorito. eu tirei bastante dúvida e acredito que quem está assistindo também, porque a gente precisa casar isso, né? Informação sempre ao lado de um bom profissional, como é o caso do Dr. Felipe. Doutor, infelizmente o nosso tempo acabou, mas quero agradecer muito pela sua presença aqui, por tudo que você compartilhou com a gente hoje. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. Obrigada, viu? Bom, pessoal, a gente vai para mais um intervalo, mas é rapidinho, né? Rapidinho. Na volta tem o quadro Atividade Legislativa. Até já. Estamos de volta. E agora é hora do nosso quadro Atividade Legislativa, para você ficar por dentro aí do que está rolando na Câmara Municipal. O colunista Lucas Guerra já está por aqui. Seja muito bem-vindo, Lucas. Quanto tempo! Guerra. Pois Como olha. você está? Tudo bem? Tudo certo, e você? Bem-vindo de Como é que volta. tá? Tudo bem? Fique à vontade, meu amigo. É bom voltar. Guerra, a gente está falando hoje sobre procedimentos que impossibilitam as pessoas de terem filhos. E falando em filho, bom filho a casa torna, né? Retornei aí, tá vendo? Bem-vindo Fui de bom volta. Filho, então tá bom. Mas falando sério, brincadeiras à parte, eu sei que qualquer coisa relacionada à saúde sempre está
na mira do legislativo e com certeza vasectomia, laqueadura não seria diferente, né? Não, com certeza. Quando a gente pensa nesses dois procedimentos, a gente está falando de planejamento familiar, né? E ter um filho é a base para um bom planejamento familiar, porque não basta só ter a vontade, né? Muita gente fala, ter filho é lindo no papel, mas a gente tem que entender todos os outros processos, não só a questão financeira, mas se o pai ou a mãe tem até condições emocionais de cuidar daquele filho, né? Então, esses processos, a laqueadura, a vasectomia, são a garantia de que o pai ou a mãe, o homem ou a mulher independente, né, eles queiram optar por não ter filhos, se essa for a decisão de cada um, independente quem não tem filho e não queira ter, ou independente de quem já tem, que fala, não, acho que mais um vai ficar um pouquinho apertado, né? É verdade. Então eu queria trazer para vocês uma mudança numa regulamentação, numa lei federal aí do Ministério da Saúde, que traz alterações para quando o homem ou uma mulher pode pedir no serviço público o processo de laqueadura ou vasectomia. Então, antes dessa mudança, ela torna mais fácil, né, o acesso a esses procedimentos. Antes, a idade limite, a idade máxima, vamos colocar assim, a partir dela, na verdade, idade mínima, não idade máxima, era de 25 anos. Com essa mudança na lei, passa para 21 anos. Ou seja, a gente consegue ter ainda mais cedo esse processo se for a decisão de cada um. Claro que quando a gente pensa em idade, tem aquele ponto, mas tá tão novo. E se você ficar mais velho e decidir mudar ter de um ideia, filho mais independente, às vezes a pessoa já está segura disso. Então já há essa condição de, a partir dos 21 anos, solicitar o procedimento. Pela nova lei também, se você decidiu pelo procedimento e está apto, está autorizado a fazer o procedimento, você consegue ele em até 60 dias. Então tem um prazo também para você conseguir esse procedimento. Não é mais necessário também a autorização, né, do cônjuge. Antes a gente sabe, né, as mulheres passavam por isso. A decisão, o corpo é dela, mas o homem falava, não, ela é minha mulher, não vai. E se eu quiser ter um filho? Né, mas não é mais necessário, tanto por parte do homem ou da mulher. E se a mulher quiser fazer, independente da quantidade de cesáreas também, a laqueadura após o parto, é possível também, desde que se respeite esse prazo de 60 dias para estar avisando o serviço público aí. Então, todos esses procedimentos que ajudam nessa decisão que a gente sabe é uma decisão que envolve, como a gente falou, planejamento familiar. Eu já falei outras vezes aqui, né, da importância de um bom planejamento familiar. A gente está falando de uma vida, né? Colocar um filho no mundo com condições de cuidar do filho é fundamental para que ele cresça, tenha acesso ao serviço de educação e torne uma família de fato feliz, como a gente quer. Com certeza, até porque não vai ser simplesmente uma criança vir ao mundo, ela vai ser introduzida na sociedade, ela vai realmente produzir ou não, né? Dependendo aí das condições que ela for submetida. Ser exemplo para o filho, Perfeitamente, né? perfeitamente. Diálogo sempre aí nessa decisão também, É isso, né? Lucas Guerra, obrigado pela presença mais uma vez, bem-vindo sempre. Eu que agradeço, vou voltar mais vezes. Com certeza, vamos esperar por Volte. você. E vamos esperar por você que está acompanhando, tá ligado de hoje também, viu? Na semana que vem a gente volta. É isso. Até o próximo Tá Ligado na Cidade. Tchau.